Olá, começando mais um Conversa com Lani Menezes. E, gente, olha, eu separei aqui A Vida em Notas e Palavras. Né? Eu tô querendo já dar, assim, um bizu de quem vai ser a minha entrevistada de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão amar a história. A minha entrevistada é a Vânia Azevedo, uma querida que é regente, é compositora, é professora, tem uma história maravilhosa que ela vai compartilhar com a gente. Muito obrigada por ter aceito e obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer. Ai, gente, ó, e já pra gente começar a conhecer um pouquinho mais a Vânia, vão aí, sabe, curtindo, vão multiplicando, né, convidando as pessoas para esse bate-papo, porque é a única coisa que a gente pede. E se você ainda não segue Lani Menezes ou não segue o William Notícias, vai lá, segue rapidinho, porque aí você vai estar sempre, sabe, antenado com o que está acontecendo. E tal do sininho, assim, aciona lá, que é para ele poder tocar para você quando tem coisas novas, como tem toda semana. E aí a gente já começa querendo conhecer um pouquinho da história, né, gente? Conta pra gente, Vânia, como é que é a sua história que conduz a chegar à posição que você está hoje, mas somando aí a área educacional, né, compositora, regente, toda essa história inicial que apontou para essa tua vida. Conta pra gente. Ok. Bom, eu desde pequena tive muito contato com música, sou uma apaixonada por música. E engraçado que eu também gostava muito de brincar de escolinha. Eu colocava minhas bonecas todas sentadinhas assim e ficava lá na frente ensinando. Então, são coisas que estão presentes na minha vida desde pequena. Não por acaso, minha mãe era professora de música. Ah, que legal! Pois é. E ela dava aula de piano em casa e eu ficava só assistindo. Eu era muito pequena, via as pessoas entrarem em casa, tendo aula de piano. Quando elas saíam, eu corria para o piano e queria fazer as mesmas coisas que elas tinham feito. E aí eu ia com um caderninho de música, pedia para minha mãe passar o que tinha passado para os alunos. Ai, coloca aquele dever para mim. E ela viu que eu tinha, né, esse dom, essa vontade, né, de aprender música. E eu acabei indo para o conservatório de música e me formei em piano. E também comecei a tocar violão, né? Na adolescência. Eu entrei para o grupo jovem da igreja, eu era católica, e eu tocava violão na missa. Eu via o pessoal tocando. Piano e violão. E violão, isso. Ai, que legal. E sempre fui muito apaixonada. E dentro do conservatório, quando você faz o curso técnico de piano, você também tem aulas de canto, aulas de coral. E aquilo me deixou fascinada. Eu falei, nossa, como isso é bom, quero fazer isso para sempre. Mas aí, na hora do vestibular, eu fiquei com muita dúvida, porque assim, eu sempre gostei de fazer de tudo. Então, eu queria ser arquiteta, eu queria ser professora, eu queria ser da área da música. Exatamente, queria ser regente. Eu falava com a minha mãe, né? Eu falava, ai, mas eu quero ser regente. Eu me achava que era uma coisa muito difícil, um mercado muito pequeno, né? Muito restrito. E aí eu acabei sendo arquiteta. Eu fui fazer arquitetura. Sério? Sério. Gente, eu esqueci de dizer isso, tá? Na abertura, além de tudo isso que eu falei, professora, compositora, regente, maestrina, né? Maestrina. Ela também é arquiteta. Então, voltando. Aí eu entrei para a UFRJ, fui fazer arquitetura, uma faculdade deliciosa, né? E lá na UFRJ ela é muito voltada assim para o desenho, para a história da arte, a história da arquitetura. E assim, fiquei apaixonada pela faculdade. Mas no meio do caminho eu casei, tive filho. E aí eu tive que trabalhar, e o que eu sabia? Eu já era formada, tinha me formado também em inglês, fui dar aula de inglês. Aí eu fiquei apaixonada por dar aulas. Gente, dom é maravilhoso, né? Porque é o ensino, é tirar de si e entregar para o outro, né? Isso é muito legal. E quando eu via que aquele meu trabalho tinha aquele resultado, né? No final do ano, os alunos estavam sabendo coisas que não sabiam antes, estavam falando que não sabiam falar antes, né? Eu ficava muito empolgada com aquilo. Aquilo me dava uma satisfação muito grande. E aí, quando eu me formei em arquitetura, eu tinha que decidir o que eu vou fazer da vida. Eu vou continuar sendo arquiteta, vou realmente ser arquiteta, ou vou dar aula? Continuei. Aí eu parei, eu me formei, mas não segui a carreira de arquiteta e continuei dando aula. Enquanto isso, Aí você se formou em arquiteta e continuou dando aula de inglês? De inglês. De inglês, tá. De inglês. Enquanto isso, desde os meus 16 anos, que eu compunha. Né, quando eu estava lá na igreja e tudo, eu fazia muita música sacra, participava de festivais, cheguei a ganhar
terceiro lugar e segundo lugar nos festivais. Que legal! E De a música sacra? De música sacra. Gente. E aí, a primeira música que eu fiz não era sacra, né? Uma música que falava de amor, de vida, né? De alegria. E aí, aquilo ficou em mim como sendo parte de mim, a composição. Então, quando eu tinha um filho, eu fazia música para o filho, me apaixonava, fazia música para a pessoa, para pai, para mãe, para todo mundo, para tudo que acontecia na minha vida, eu tinha que fazer uma música. Que delícia! Era o teu presente, né? Pois é, aquilo estava dentro de mim e precisava externar, né? Tanto que hoje eu tenho muita música, eu já perdi as contas, são muitas Sério? músicas. E aí, o que aconteceu? Há uns anos atrás, bom, eu estou dando aula de inglês, né? Desde então, agora sou professora do município. Antes eu dava aula em cursos de inglês, agora eu estou dando aula no município, estou quase me aposentando. E eu comecei a cantar num coral, há uns anos atrás, bastante tempo atrás. E aí, quando chegou no início de 2020, o nosso maestro teve que sair do coral e a gente teve que procurar um outro maestro. E as meninas do coral falavam, por que você não fica no lugar dele? Eu falava, porque eu não sou maestrina, eu não posso. Não, mas você é formada em música, você toca piano, você toca violão, você lê partitura, você consegue. E aí veio a pandemia. Aí o que eu fiz? Para o grupo não se desfazer, porque muitos corais se desfizeram naquela época, eu falei, então tá, eu vou fazer isso, eu vou ficar com vocês, a gente ficava assim online, não dá para cantar todo mundo junto online porque tem o delay, então a gente não se encaixava, mas aí eu mandava partituras, elas estudavam e cada uma cantava individualmente para mim. Que eu falei, vou ficar com vocês aqui só para a gente não se dispersar e vou fazer uma pós em regência. Gente. Aí, durante esse tempo da pandemia, eu fiquei fazendo uma pós, né, online, mas aquelas que a gente tem que assistir com o vídeo aberto, né, interagindo com o professor e tudo, foi muito bacana. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda. Isso de regência? De regência. Cara, que legal! E aí eu não me incomodava mais delas me chamarem, né, de regente, porque... Porque aí você se sente... Na verdade, você já era, mas queria, talvez, né, se especializar mais sobre aquilo, né? Exatamente, né? Aprender a reger de verdade. Né? E aí eu fiz essa pós, né? E comecei a fazer arranjo e descobri que eu tinha facilidade para fazer arranjos. Né? Então, sou arranjadora também, né? Meu Deus, aí, é muita coisa na área da música. Pois é uma coisa assim que eu não sei nem se eu tenho outras... Deixa aí te cortando só para a gente ir aprendendo, aproveitando. Quando você fala da regência, é essa que está conduzindo à frente de um coral, de uma orquestra. Tá. Quando você fala arranjadora, é aquela que inventa as vozes que vão se unir para fazer o coral, né? Tem uma voz, aí faz a outra para cantar mais alto, outra mais baixo? Isso, que aí você divide, né? Você faz uma soprano, tem o contralto, o tenor, o baixo, aí eu vou inventar, tem uma melodia, que é a melodia original, e você vai inventar o que vai compor ali para chamar a atenção, para ficar bonito. Isso. Gente, que coisa linda! E aí eu fiquei apaixonada por arranjo. Hoje mesmo eu fiz um arranjo, eu estou em casa, escuto uma música, eu já começo a imaginar como é que ela vai ficar em vozes. E aí eu começo a inventar aquele arranjo e já passei até para as meninas do coral. Meninas do coral, está envolvida a Virgínia? Não, esse é outro coral. Esse é outro coral. Que eu fiz hoje é para meu primeiro coral, aquele que eu comecei a reger. Dessa época, quando saiu o regente. Esse da Virgínia é um coral que eu resolvi começar do zero. Que legal. Por quê? Assim como a música me traz uma alegria, assim, inexplicável, né? É uma coisa assim... A gente sente no teu falar, sabia, Vânia? Eu fico muito feliz, só de pensar na música já me deixa feliz, né? Legal. E eu tenho uma vontade louca de compartilhar isso com todo mundo. E aí eu resolvi começar um outro coral diferente, assim, do zero, com pessoas que nunca cantaram. E quando eu entrei no outro coral... Você conseguiu fazer a Virgínia cantar? Conseguia. Gente, então ela é muito boa. Obrigada, brincadeira, Virgínia, te amo. Estão todos cantando muito bonitinho. E aí eu fiquei assim, onde que eu vou arrumar um coral para pessoas que queiram se juntar para fazer um coral, né? E aí eu fiquei sabendo por uma amiga que o Geide estava querendo também montar um coral. Aí entrei em contato,
Fizemos a propaganda lá e começamos o coral. Que legal. E é trabalho voluntário e é uma coisa que me traz um prazer enorme. Né? E cada vez que eu vejo aquelas pessoas que não tinham noção de que podiam cantar... Que não viviam esse mundo. Exatamente. Não. E elas Não, foram e ela- apresentadas a isso. E ela fala, às vezes a gente está junto, ela, não, hoje eu não posso porque eu tenho o meu ensaio, hoje eu tenho... E é legal, né? Porque tu vê as pessoas dando vida, né, pro seu, dando um valor para o seu tempo, né? E aí fazendo com que outras pessoas, né, sintam esse amor, esse carinho, né? É uma delícia para mim, sabe? A primeira vez que nós fomos num evento, os eventos de corais são assim, encontros de corais, né? Então, normalmente só tem mesmo corais, coralistas. E aí uns assistem os outros. A primeira vez que eu levei esse coral, eles voltaram assim, maravilhados. Nossa, como isso é bom! Que aí você vê o trabalho dos outros corais e você mostra o seu, né? Uhum. O coral ainda é uma coisa que não tem assim um público, né? Que esteja muito interessada. Tem muita gente que não sabe o que é o trabalho de um coral. Pensa às vezes, todo um monte de gente com a pastinha assim, cantando música só religiosa. Tem também. É, porque, assim, eu sou evangélica e eu lembro que meu pastor falava muito que o sonho da vida dele era ter um coral na igreja, Nova Jerusalém. E ele montou. Só que era exatamente isso, era tão bonito o canto, né? Porque, assim, se eu olhar para a referência externa, né, o coral americano da Igreja Evangélica Americana é maravilhoso, né? Eles levam a sério. Levam, e a gente acabou tendo essa proximidade por um filme, né? Com a... Esqueci o nome da atriz. Goldberg. Isso, que ela fazia... Mudança de hábito. Mudança de hábito. Então ela fez aquilo ali, e aquilo ali espalhou. E, na verdade, é isso que você fala, né? No sentido de arranjar, fazer o arranjo de uma música, de colocar coisas que a gente se encante vendo. Isso. E eu acho que é isso que talvez as pessoas ainda não tenham esse hábito, porque às vezes você vê muito isso que você falou, o coralzinho das pessoas sentadas, paradinhas, em pezinho assim, né? E quando cria um movimento, que é essa brincadeira com a voz, nossa, gente, a gente viaja. É uma coisa maravilhosa. E quando eu vi aquelas pessoas que não tinham noção, nunca tinha pensado, né, em cantar em coral, e elas estavam ali maravilhadas. Gente, como isso é bacana, como é gostoso. Que aí você vê que aquele resultado teve a sua participação, você produziu aquilo junto com as pessoas. E além de você estar cantando, né, da música, estar ali presente, você está fazendo amizade, você está se unindo. O grupo fica coeso, fica um grupo de amigos fazendo uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu vou segurar um pouquinho ela, gente, que eu preciso voltar lá no passado. Quero saber um pouco mais do passado. Você contou sobre a sua mãe, que ela, né, dava aula e tal. Que lembrança você traz forte desse momento, né? Você falou que quando a pessoa saía, você queria copiar o exercício no caderninho, mas que lembrança você, olhando para o teu passado, fala assim, caramba, hoje foi aquilo ali que eu pensei para a minha vida de hoje, eu vejo isso hoje. Que lembrança, porque assim, é muito gostoso pela tua história, né? Tá envolvida desde a nascença nessa área, né? Olha, são tantas lembranças que assim, eu lembro justamente disso, de as pessoas saírem e eu ia ir ali, ninguém me pediu para ir, e eu com uma vontade louca de reproduzir o que já tinha visto. Tinha acabado de ouvir. Eu ia para lá, pegava o livrinho e começava a tocar e queria fazer. E quando eu conseguia aquilo ali, eu falei, gente, é para mim também, não é só para as outras pessoas. A minha mãe ficava super feliz, maravilhada, né? Ela ficava super feliz. E uma coisa também que me deixava muito, muito feliz, né? O meu pai ficava muito orgulhoso. Ele me pedia para tocar, ele chamava de Clim Clim, que era uma música, Le Lac de Combe. Uma música clássica. E aí ele ficava, toca Clim Clim pro papai. Aí eu tocava para ele, e eu ficava tão feliz de ver a satisfação dele. O orgulho dele olhando, né? Isso. Isso é uma lembrança. Eu tenho muitas boa. Lembranças boas, sabe? Desse meu início, né? Do momento em que eu me apaixonei pela música. Gente, isso é muito gostoso. Assim, olhando então a tua história, essa música nunca saiu da sua vida. Nunca saiu da sua vida. E nesses lado do ensino, né? O que faz voltar, assim, o que você olhando para o tempo que você ficou dentro de uma sala de aula, que essa música penetrou ali, que também te deu... Você usou como ferramenta? Sim, muitas vezes eu usei música na escola, né?
existe também uma satisfação imensa, né, em você estar dentro de uma sala de aula e você ter esse approach, né, você ter essa relação com o seu aluno, em que eles te entendem através de uma outra linguagem, né, que é a música. Então, a música te abre um leque assim, de várias coisas que você pode fazer. E eu sou professora de português e inglês. Caramba. Então, utilizei a música várias vezes. Né? Nossa. E é gostoso porque eu já conversei com a Nuri Guidá, ela também é cantora. Então, ela falava que ela levava o violão para dentro da sala e ela conduzia, né, os alunos a criar paródias, e assim ela ia dando a matéria. Né? Então eu fico imaginando assim, você que tinha, né, um conhecimento desde cedo da música, né, de instrumentos, conduzindo aquelas crianças até a aprenderem uma língua, aprender o português, aprender o que for, né, com a facilidade dessa melodia. Né? Deve ser encantador, né? Sim, é uma ferramenta maravilhosa. E que a gente vê que liberta, né? Que a gente vê que a gente socializa, né? É o que você falou, pessoas que de repente não teriam o que fazer de tarde, ou não teriam o que fazer, tendo um prazer de estar, né, cantando num coral junto com outras pessoas, unindo, né, essas famílias, criando uma família, né? Exatamente. Ai, gente, deve ser maravilhoso. Meu Deus do céu. Quero ainda ver, quero ainda assistir. Quero assistir a vocês. Vamos falar um pouquinho agora desse momento compositora. Você falou que já fez, que você perdeu as contas. Mas aí quando você cria, aí também tem essa questão do arranjo, de botar musicalidade, de como é que você faz, como é que você cria, como é que vem para você isso? Olha, tem até uma música que eu fiz que fala desse momento da criação, e que fala que chega para mim sem avisar ou eu pedir. Então é uma coisa que fica na minha cabeça. E muitas vezes eu acordo já com uma melodia na cabeça, aí na hora que eu chego pro meu violão para tocar, a letra vem junto. É uma coisa meio mágica, eu não posso nem explicar. E assim, você primeiro vem a música, depois a letra, ou hora vem a letra, depois vem a música? Às vezes vem uma melodia, eu fico cantarolando, e aí quando eu vou pro violão, na hora que eu toco, a letra vem. Nossa. Às vezes vem um assunto, eu fico pensando naquele assunto, ele de repente vai se transformando em frases, e aí depois, isso já leva mais tempo para vir a melodia, aí é mais difícil. Quando vem assim, e fica um tempão lá esperando até chegar uma melodia que encaixe, né? Normalmente vem pela melodia mesmo. E existe alguma música que você traduz hoje, né? Quem é você verdadeiramente? Tem alguma que você... Posso ter várias, mas assim, essa daqui tem mais de mim, seja sua ou do que já existe no mercado? Olha... Difícil essa. Deixa eu ver. Tem uma música minha que se chama Nova Estação, que é uma música de esperança, que às vezes a gente olha para o mundo, né, com tanta coisa ruim acontecendo e vai dando uma certa agonia, porque gente, para onde a gente está caminhando, né? O amor está se perdendo, a esperança sai sendo, sabe, ofuscada. Aliás, tem duas músicas minhas nessa vibe. Uma é a Nova Estação, que ela fala que eu sinto que está chegando uma nova estação, sabe? Vem alguma coisa que vai melhorar, fazer tudo isso melhorar, porque quando a gente perceber quem a gente realmente é, a gente vai ver que nós somos luz. E se nós somos luz, não tem nada que vai conseguir nos apagar. Né? Então, essa música fala muito disso. E a outra música, que é Uma Canção Antes do Fim do Mundo, que fala sobre toda a maldade que o ser humano está fazendo com a natureza, né? Uns com os outros, né? E que fala... é o momento atual. Exatamente, né? E fala que o que eu estou esperando? Mais verde, mais paz, mais amigos. E o refrão é bem esse, né? Mais verde, mais paz, mais amor, mais amigos. São coisas que a gente precisa, que todo mundo precisa, todo mundo deseja. Mas não sei por que faz as escolhas erradas. E família hoje? Você tem filhos? Tenho, são 3. São 3? 3, meus 3 E são da área da música? Não. Eu ensinei música para todos os 3. Sabem ler partitura, chegaram a tocar piano. Gente, aquilo ali é difícil, amiga. Não é mole não. Meu Deus! Não, depois que a gente pega não é difícil não. Sim. Ensinei para os 3, ensinei para os meus sobrinhos, mas
não quiseram continuar, né? Tiveram outras coisas para fazer na vida, mas tudo bem. Mas aí você se apresenta para eles? Você, quando tem algo novo que você cria? Sim, eles têm, cada um tem a sua música, né, que eu fiz para eles. Que você fez, né? Eu fiz para eles, e tem meus netinhos, e eu fiz música para os netinhos também. E teve uma apresentação, né, domingo, foi meu aniversário, né, e a gente foi cantar, obrigada. A gente foi cantar, eu gosto de comemorar sempre cantando, né. E aí meu netinho de 9 meses estava lá me assistindo, e eu tocando violão, cantando junto com o pessoal do grupo, né, e ele fica todo feliz, né, adora, começa faz a dançar. Quando você fala da regência do coral, você usa as suas músicas também ou só músicas já conhecidas? Pois é, no início não, só músicas já conhecidas. Mas aí, um belo dia, numa confraternização, o antigo maestro, né, do grupo que eu tô, né, que é o Cantaí, eu toquei umas músicas minhas, ele gostou e falou assim: me dá sua música aqui, faz uma gravação que eu vou fazer um arranjo para ela. Aí ele fez, aí eu cantei outra, ele quis a outra também, acabou que ele fez arranjo para várias músicas minhas. Aí hoje em dia eu já faço os arranjos das minhas músicas e a gente apresenta, quando a gente vai cantar em algum lugar, a gente já apresenta tão bem. Gente, deve ser muito legal, deve ser emocionante. É, né? muito. Eu, assim, não tenho noção, eu amo ouvir música. Agora que eu comecei a aprender cantar, né, para louvar para Deus, mas eu acho uma dificuldade, tão difícil. E aí, né, você acha que está lá tudo no tom, mas aí o tom de uma pessoa acaba conduzindo a minha voz aí para aquele tom. Falei, gente, isso aí parece que não é para mim, né? Mas é gostoso. E aí, quando você vê essa harmonia, deve ser maravilhoso, né? Você não só está ali fazendo pessoas poderem colocar sua arte para fora, mas também tem ali a sua essência na criação, né? Isso. E a reação das pessoas que estão lá, do público, as pessoas que estão ouvindo, que você olha para as carinhas, está todo mundo lá, né? Feliz da vida ouvindo. Então, tudo ali é muito bom, né? Eu lembro que o meu padrinho de casamento, ele estava participando de um coral do trabalho dele, que eu acho que é da Justiça, ele trabalha, tem um coral. E eu lembro que ele convidou a gente para assisti-lo lá na Barra. E aí, todo mundo bem posicionado, arrumadinho. Gente, foi tão emocionante, sabe? Era uma coisa pequena, era o que você falou, eram 2 ou 3 corais se apresentando, né, dentro dali. E aí a gente assistiu, e eu lembro muito da articulação da boca, que ele abria e fechava. E eu achava, né? E eu falava assim, gente, como a gente... Aí eu comecei a reparar todos, eles articulavam muito bem as palavras. Isso. Né? E eu fiquei encantada com isso. Eu falava, gente, olha como é que se posiciona, para o som se posicionar em relação a todo o contexto, né? E assim, dependendo do formato que você faz, né, com a sua boca, você dá um som diferente. Né? Dependendo de que tipo de música você vai cantar, né? Que projeção que você quer dar para a sua voz. Então, tudo isso tem um estudo ali, um treino. Nossa! E tá ali à frente é uma liderança. Como é que é não só daquilo que você sabe e exerce, que é a regência, vamos dizer, mas essa profissional tá ali também numa liderança, porque imagino que não é fácil pôr pessoas diferentes, né, para que você possa conduzir, né, com essa maestria, né, vamos dizer assim. E como é que é essa preparação dessa líder, Vânia, para esse trabalho? Pois é, a gente precisa de muito preparo mesmo, porque você tem que estar preparado para as dificuldades que vão surgir. As pessoas não têm todo o conhecimento, então você percebe que a pessoa às vezes não está emitindo o som do jeito que deveria. Aí você tem que estar ali pronto para intervir. Mas como você consegue identificar? Então, a gente quando começa, vamos ler uma música pela primeira vez. Então a gente começa com as vozes separadamente. Então, enquanto não tiver o início, todos os tenores juntos, enquanto não tiver tudo como se fosse uma vozinha só, a gente não pode parar de trabalhar com essa voz, é isso. Porque se tiver um que está cantando um pouquinho diferente, já vai atrapalhar tudo. Então, vamos lá. Só vocês, de novo, só vocês. Agora vamos para outra voz, só soprano, só contralto. Até a gente sentir que estão todos cantando como se fosse uma voz só. Meu Deus. Até poder juntar todo mundo. Então dá bastante trabalho. Você precisa ter uma sensibilidade, né, para você sentir que essa frequência que dá uma
né, uma puladinha ou uma baixadinha, não sei, Isso. né, para que você veja que está tudo harmonizado. Bem, exatamente. E às vezes um para com o som um pouquinho antes do outro. A gente, olha, enquanto eu não fizer assim, não para. Então tem os comandos, né, do maestro, né, que enquanto você continua com a mão, tá todo mundo continuando. Aí você cortou ali, todo mundo tem que cortar na hora. Às vezes você corta, fica uma vozinha continuando. Opa! Alguém continuou. Gente, meu Deus do céu. E você chegou a falar um pouquinho, né, a questão dessa posição para a mulher. Como é que é? Né? Você, quanto mulher, como regente, né, fazendo esse trabalho, é mais fácil, é mais difícil? É uma área onde a gente vê muita diferença na questão, né, de gênero ou não? Como é que você vê? Olha, hoje em dia a gente já não vê mais diferença. Eu não tenho visto diferença. Né? Eu sei que antigamente eu via muito maestro, né, homem, era mais comum. Hoje em dia eu vou aos encontros, né, de corais, você vê maestros, maestrinas. Acho que está todo mundo bem ali dividindo o espaço muito bem. E assim, eu vejo o coral como uma arte coletiva, né? Que você acabou de dizer. Você vai fazendo com que as pessoas, todas elas chegam dentro daquele tom, aquilo que você quer, e enquanto, né, tem ainda algum deslize ali, você repete, repete. Mas como é que essa visão coletiva é mais prazerosa do que você trabalhar com uma única pessoa e fazendo com que ela cresça no canto? Como é que é para você olhar o coral e olhar uma única pessoa que canta? Tem diferença? É mais fácil? É mais difícil? Você se identifica mais com qual dos dois desenhos, ou ambos desenhos, porque você já é de música desde criança? Como é que é isso? Você trabalhar com o coro é mais complexo. Por quê? Quando você trabalha com uma pessoa só, você vai conhecer a voz daquela pessoa. Na verdade, são até trabalhos bem diferentes, porque tem o preparador vocal. Né? Você pode trabalhar só com preparação vocal, só como professor de canto ou como regente, que são coisas diferentes. Muitas vezes o regente não tem o apoio de um preparador vocal, então ele tem que fazer esse trabalho também. Então fica mais complicado ainda, porque você tem que perceber as vozes, quem é que está cantando assim muito para dentro, com a voz na garganta, tá com a boca assim fazendo um movimento que deixa o som muito estridente. Você tem que prestar atenção em todos esses detalhes e ainda no conjunto, né? Como é que as vozes estão se saindo ali no conjunto. Então, realmente é mais complexo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre escuto isso. Voz de cabeça, voz de não sei o quê, voz de peito, voz de... O que é isso, gente? Olha as perguntas, essa curiosidade. Então, a nossa voz, ela é produzida aqui nas pregas vocais, mas ela não fica aqui, né? Então, existe uma forma de você cantar em que você sente, por exemplo, as notas mais graves, elas vibram mais aqui, que a gente chama de voz de peito, né? Hoje em dia nem se fala mais tanto isso, né? A gente sente ela vibrar mais aqui. Quando você vai chegando para umas notas mais agudas, a gente tem que tomar cuidado para não ficar presa na garganta, porque a gente canta, às vezes, com uma voz feia, né? Sai uma coisa assim meio esquisita, principalmente pessoas que não estão acostumadas a cantar. E aí, o que a gente fala, voz de cabeça? Joga para cima, sente vibrar mais na parte superior. Gente, um dia eu vou perceber isso, gente. Um dia, tenho certeza que eu vou entender claramente o que ela está dizendo. Eu espero na vida, Senhor. Meu Deus, mas isso é muito complexo. É complexo, é verdade. E além da partitura, que eu já acho mega complexo. Isso. E as pessoas que estão no coral, muitas não sabem ler partitura, mas ficam com a partitura. Por quê? O que eu ensino a elas? Não dá para eu ensinar toda a teoria musical. Muitas não estão nem interessadas em saber, mas a partitura te mostra se eu vou subir, se eu vou descer. Então, estou numa nota, né? Se a nota vai fazer lá, lá, subiu. Lá, lá, desceu. Então, na partitura lá, as bolinhas sobem, as bolinhas descem. Então, você já tem essa noção. Aí isso, pelo menos, deixa a pessoa entender que é o momento de subir ou de descer dentro daquilo que ela está visualizando. Aí você vê se a bolinha está pretinha com a haste, se ela está branquinha. Ó, essa branquinha aqui você vai ficar mais tempo, ela é mais longa do que a outra. Não precisa saber também quantos tempos, porque também tem gente que não vai decorar isso, né? Mas, ó, isso aqui tem que ser mais longa, isso aqui é mais curta. Outra coisa que você vê na partitura, tem as vozes.
Então, ó, tá na hora dessa pessoa, dessa voz cantar. Enquanto isso, você tá quietinho. Olha, sua voz vai entrar aqui. Depois que ele cantar esse pedaço, você entra. Então, a partitura te dá todas essas informações, que mesmo que você não tenha teoria musical, você consegue ter a noção ali. Que legal! Isso eu nunca tinha entendido. Nunca, gente, tinha entendido com essa clareza, né, de falar. E me falam, assim, para ter um coral, o que é um número bom? Que dá para se fazer um coral com quantos? Tem limite, não tem limite? Como é que é isso? Essa criação desse coral? O interessante seria que a gente tivesse pelo menos 4 vozes, 4 pessoas em cada naipe, né? Que a gente chama de naipe. Então, se for a 4 vozes, a gente teria 16, né? Eu canto nesse meu coral, nesse primeiro, nós somos 6 mulheres. Às vezes só temos 4, às vezes só temos 3, então tem que ter pelo menos, a gente canta sempre a 3 vozes, né? Porque como só tem mulheres, temos soprano, mezzo e contralto, são as vozes femininas. Se tivessem masculinas, né, poderia ter um tenor, um baixo. Então tem que ter pelo menos uma de cada naipe para a gente cantar, né? E aí o ideal seria que eu tivesse 3 ou 4 de cada naipe, mas a gente está dando conta. Assim, e um número maior, máximo, que você consegue, não tem? Não, você pode ter um coral de 30, 40, 50. Nossa, vozes, né? Fica lindo, fica lindíssimo. E o que você tem aprendido com essa parte voluntária? O que isso, além desse prazer do que você exerce, olhando esse voluntariado, como é que isso acopla a sua vida? Olha, eu vou te falar que eu tenho trabalho voluntário desde que eu era adolescente, desde a minha época de igreja, né? É uma coisa que eu descobri na adolescência, como isso enriquece a vida da gente. Você fazer algo que não seja só para o seu interesse, só para o seu bem, você fazer pelo bem do outro, com certeza te dá muita coisa em retorno, que é a alegria, a satisfação de ver o outro bem, né? Isso enriquece muito a vida da gente. E eu sempre trabalhei assim, né? Sempre achei um momento para poder fazer um trabalho voluntário. E agora lá com o meu coral do coração, que é o coral lá do Jeide, é o coral Horácio Ramazini, eu estou muito feliz, porque eu estou tendo um retorno com eles, assim, de amizade, de compreensão, muito grande. A gente formou um grupo muito coeso, muito bacana. Ai, que bom. Meu coração. O que você, assim, deve ter vários, como eu gosto muito de fazer essas perguntas, assim, o que tem de algum momento que passou dentro dessa visão de coral com você que foi marcante para você? De alguém que não sabia cantar nada e passou, que essa atividade mudou na vida de alguém, né? O que você destacaria assim, olha, teve esse evento aqui que marcou meu coração? Ou o momento seu de exercer o próprio processo? São muitos momentos, né? O meu primeiro coral, né? O Cantaí, que é o coral de mulheres, né? Que é esse pequenininho, nós viramos irmãs. Que legal. Então, assim, 2 de nós, né, estão de licença, porque estão com problema de saúde na família e tudo. E a gente não se desgruda mesmo assim, sabe? Então, uma está com problema, vamos lá, vamos ver o que ela precisa. A gente virou família, né? E está acontecendo isso agora com o outro também. Então, uma coisa que me marca no coral é que a música fez ela isso comigo. Aproxima de tal ponto que vocês gerem realmente uma família ali. Exatamente. Nossa, que família legal. De verdade. Falando de família, você tem vários pratos que você equilibra, né? Mãe, avó, que você falou, né? E aí você viveu professora, artista, regente, maestrina, várias coisas, né? Tudo isso. O que faz a sua alma vibrar? Claro que todos, mas o que deu aquela notinha que deu uma subidinha, qual é? Ai, gente, é o amor, né? É o amor. E a música parece que ela entra nos meus ouvidos, mesmo quando ninguém está ouvindo. Quando eu estou com a minha família, com as pessoas que eu amo, com os meus corais, mesmo que esteja todo mundo quietinho. Isso me deixa feliz, estar com as pessoas que eu amo. Você estava falando assim, você ainda vai se aposentar como professora? Isso. Né? Esse olhar de aposentadoria para uma atividade, você vê isso como sendo o fim de um ciclo e começando para intensificar mais essa parte
musical. Como é que você vê essa transição? Porque eu acho bonito, porque você tem algo paralelo, né? Porque às vezes muitas pessoas ficam esperando o final para começar algo que ama. Vou me aposentar em alguma coisa para eu começar a fazer o que eu amo. Pelo que eu entendi, você ama tudo que você faz, né? Tá tudo muito envolvido. Mas você nunca deixou de fazer a parte da música, você está sempre convivendo. Quando você olha esse marco que tá para chegar da aposentadoria, como é que você olha esse teu futuro? Como é que você olha esse olhar para o futuro, para frente? Pois é a minha oportunidade agora de intensificar meu trabalho com a música, né? Que sempre foi limitado por conta de trabalho. Na época das crianças pequenas, né? Era muito pequeno, então eu tocava violão em casa, fazia música em casa, não mostrava nada para ninguém, mas a música estava ali comigo, era meu amiguinho ali diário, né? E depois que as crianças cresceram, aí ela começou a ficar mais intensa, né? E agora eu me aposentando, vou levar saudade, mas vou ficar muito feliz de poder intensificar meu trabalho com a música. Vou procurar outros corais. É isso que eu ia perguntar, né? A pergunta seguinte é, então a partir daí, o que você imagina fazer mais dentro desse segmento? Eu gostaria de começar novos corais, em outros lugares, outras pessoas. Eu queria que todo mundo pudesse ter essa experiência de cantar junto, que é muito bom. Aqui tal a gente vê você, né, agora no teatro daqui da ilha, né, gente? Quantos lugares? 700? Nós somos 600, né? Eu também não sei direito, mas... Já cantei lá, no Teatro do Lemos Cunha. Na minha época de festival de música sacra, foi lá que eu ganhei meu primeiro prêmio, em terceiro lugar. Gente, deve ser lindo música sacra. É uma delícia. Né? Eu gosto muito. As músicas que eu fiz eram assim, bem animadinhas, né? Meu grupo jovem bem cantava. Animadinha, ótimo. Bastante. Meu grupo jovem cantava comigo, era uma delícia. Se você, assim, eu sei que é difícil, mas se tivesse que resumir o que a música é para a sua vida, como é que você representaria esse conceito para a gente saber? É uma companheira de todos os momentos. Quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou ansiosa, qualquer sentimento que eu esteja, qualquer momento da minha vida, a música está presente. É uma companheira mesmo, fiel. E o que você gostaria de falar mais da música para a gente compartilhar essa tua alegria nos olhos? Pois é, né? Acho que assim, música é uma coisa que todo mundo gosta, né? De ouvir ou de cantar no chuveiro, né? Experimente um pouco mais da música, que a gente às vezes só ouve ou só canta sozinho. Participe de grupos com pessoas cantando, canta junto. Acho que a gente vai descobrindo a satisfação que traz essa coisa de cantar junto. É uma coisa mágica. E assim, quem está ouvindo a gente, aí fala assim, eu queria de repente participar. Tem algum canal de comunicação com você? Existe assim, olha, num determinado momento as inscrições para o coral, o primeiro coral ou para o segundo coral, como é que a gente acharia você para participar de alguma coisa? Então, nós temos o grupo do Instagram. Eu tenho o meu Instagram, que é Vânia Azevedo, e tenho o do Cantaí, que é o grupo.vocal.cantaí, que quando a gente também está precisando de vozes, a gente coloca lá, venha fazer um teste, né? E tem o grupo do Geide, que também está sempre aberto. É só chegar lá no Geide e dizer que quer participar toda sexta-feira, 4 horas lá no Geide. Ai, que legal. E você dá aula... Bom, você ainda está trabalhando. Sim. E faz isso, mas você pretende dar aula... como é que você usou o termo? Preparadora vocal? De preparação vocal? Eu não gostaria de entrar como preparadora vocal, até porque eu teria que fazer uma especialização nisso. Meu Deus, a mulher já sabe, tu sabe desde criança. Senhor Jesus, para de ser uma coisa complexa. Exigente com você, gente. Não, porque isso vai se modernizando. Né? Então, eu tenho assistido muitos vídeos e vejo que, nossa, as pessoas estão trazendo coisas novas, porque é complexo trabalhar com a voz do outro. Uma coisa é você trabalhar com a sua voz, você sentir como que você está produzindo a sua voz, e outra é você entender por que a voz do outro está saindo daquele jeito. Né? Então, existe um estudo profundo sobre isso. E eu gostaria até de fazer. Provavelmente vou fazer. Assim que me aposentar. Ela não vai parar, já. Não. Ela não vai parar. Vou não. E me conta, então, o que a gente, olhando assim, você olhando a sua trajetória toda agora, a música vem gerando cada vez mais em você
e você repassando para o outro? Como é que você olha essa tua trajetória de vida com a música? Como é que você enxerga esse primeiro ponto? Como é que você enxerga essa tua trajetória de vida com a música? Tem uma coisa assim, meio louca, que é quando eu era criança, adolescente, eu achava, olha só, gente, dá até vergonha, mas é verdade. Eu achava que eu ia salvar o mundo através da música. Ai, que legal, gente! Então, eu tinha até uma música que eu tinha feito, eu não me lembro dela toda, mas ela falava disso, que olhe para mim, que você vai saber o caminho, porque a gente tem que sair dos problemas dessa forma. Enfim, a música falava disso, de salvação, de resolver os problemas através da música. Então, dentro de mim tinha essa coisa de heroína, né? Que a música era a heroína, né? Eu ia ser só um instrumento para levar a música. Então, e hoje em dia eu tenho um sentimento mais assim de levar alento para as pessoas através da música, levar alegria para as pessoas através da música, que eu acho que pode não salvar o mundo, mas vai salvar aquela vida que está ali ouvindo, né? Ou que está participando. Pode trazer uma luzinha para alguém que está precisando, né? Porque é uma terapia para quem faz e para quem vai buscar, né, ouvir. É um momento também terapêutico, né? É um momento onde se deixa a alma meio que fluir por aquela melodia, né? Exatamente. Ela tem uma vibração que ela te leva para algum lugar, né? Dependendo da música que você está ouvindo, né? A sua mente está ali, tá vibrando na mesma vibração da música, né? Então, se a música é muito agitada, você vai estar agitado, né? Uma música que te leva para dentro, para refletir, te ajuda a relaxar, né? Abre seu coração. A música é mágica, né? E se eu estivesse conversando com as meninas do coral, seja o coral primeiro, como é que é o nome? Cantaí. Cantaí e o coral da Geide. O que você acha que elas falariam de você para mim? Qual é a sua maior característica enquanto regente desses corais? Que é percebido por elas? Olha, elas me deixam muito envergonhada, porque elas têm mania de me colocar lá em cima. Eu fico assim, gente, menos. Elas chegam pra a Virgínia é apaixonada por você, né? Eu me apaixonei também. Mas eu acho que é isso. A minha vontade, a minha alegria de fazer o que eu faço, faz com que elas achem que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas não é isso. É que eu me estou feliz com o que eu estou fazendo, né? E eu gosto de ver o outro se sentir feliz também com isso. Curiosidade, existe alguém que não vai nunca servir para cantar no coral? Existe alguma voz que... Olha, eu acho difícil. O que acontece é que alguns têm mais resistência, sim. Porque você tem que cantar uma coisa, às vezes tem uma pessoa do seu lado cantando outra. E você tem que manter ali na sua voz. Foco, né? Ai, meu Deus. E a sua voz não ser influenciada por aquela voz. Aquilo que eu falei, que eu acho que isso é difícil. Tem gente que ainda está fazendo isso no coral, mas aí, assim, não está fazendo totalmente diferente, está fazendo uma voz que existe dentro do coral, só que não seria a sua. Ok, né? Só aviso, olha só, a sua voz não é essa que é para você cantar, é a outra. E é um treino, né? É uma coisa da gente treinar sempre a nossa voz, treinar, ouvir, cantar junto, para depois ouvir a voz do outro. Eu falo isso para os meus alunos, né? Vamos dizer, do coral. Depois que você achar que você já sabe a sua voz, escuta a voz do outro, cantando uma outra voz diferente, e tenta cantar a sua junto. Aí que você vai ter certeza se você aprendeu mesmo a sua ou não. Meu Deus! Né? Que aí você está cantando duas coisas, uma coisa diferente do que você está ouvindo, né? Mas é uma questão de treino. Depois de muito tempo fazendo isso, você já não sai mais da sua voz. Você já consegue identificá-la, né? Isso. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras leva menos, mas acredito que todo mundo consiga. Então, todo mundo tem salvação? Tem. Amor, maridão, tem salvação, tá? Você diz que gosta de cantar, mas não tem voz? Tem salvação, tá vendo? Achei uma aqui que pode salvar. Bora fazer um coral aí, pra gente provar que é verdade. E engraçado, uma coisa que me veio à cabeça, né, que você falou, sempre é muita mulher, né? O homem é mais resistente, né? Tudo que eu faço tem menos homem. Eu fui fazer dança de salão. Menos homem. Sempre. Você vai fazer yoga. Você vai pra igreja, as mulheres são muito mais. A mulher tá em tudo quanto é lugar, né? A mulher gosta de se enfiar em qualquer lugar para fazer tudo, para aprender de tudo, né? É verdade. E tanto que, assim, no Coral do Geide, a gente está aberto a vozes masculinas, principalmente. As femininas também. Mas a gente tem poucos meninos.
É, né? Isso é interessante, porque a gente sempre vê coral feminino, a gente sempre vê... Exemplo, lá na igreja que eu te falei, Nova Jerusalém, o coral é enorme, muita... Em quantitativo, o homem é bem menor. É, Super bem, né? sempre Em assim, quantitativo, né? bem menor, né? E Verdade. lidar com as vozes é mais fácil ou mais difícil, a feminina ou a masculina? Tem diferença Não para faz. você que está ali regendo, para você que está colocando ali na ordem do que tem que ser? Não faz diferença. Não faz. Não faz diferença. A única coisa assim que dificulta um pouco é porque eu costumo gravar as vozes. Ó, vou gravar o soprano, os sopranos estudam. Vou gravar o contralto, elas estudam. Na hora de gravar o tenor e baixo, a minha voz não chega lá. Então eu tenho que fazer uma oitava acima ou duas e mostrar para eles, não, isso aqui é a minha voz que está fazendo isso, a de vocês é aqui embaixo. Aí eu tenho que tocar lá no teclado, né, algum instrumento para mostrar qual é a voz deles. Aí é um pouquinho difícil deles entenderem que não vão cantar na mesma altura que eu estou cantando. E o piano, você ainda toca? Toco. Nossa! E você já, assim, fez apresentação com piano e com coral ao mesmo tempo? Não, eu costumo sempre acompanhar o coral ao violão, porque eu acho ele mais prático, né? A gente carrega para qualquer lugar, bota debaixo do braço, se locomover, né? Isso, O teclado também não é tão difícil, mas aí você já leva teclado, aquele suporte do teclado, ele Mas você vai reger e vai tocar? Então, como é que você faz acontece isso? Na hora que a gente está estudando, eu vou regendo, até eles memorizarem a hora que termina, a hora que a voz está mais volumosa, menos. E na hora que eu estou com violão, aí a gente tem que se virar, rege com a cabeça, com o olhar. Gente, que loucura, meu Deus! O corpo todo vai, né? Aí dou uma parada no violão para dar entrada em alguma voz. Gente, a gente acaba se achando ali. Realmente é lindo, né? É o corpo todo falando, né? Exatamente. Gente. Então, agora convida as pessoas que estão nos ouvindo a conhecer, a se entregar, aquelas que querem, de repente, achando que não tem voz, que quer fazer alguma coisa. O que você diria para essas mulheres, para a gente já indo para o nosso fechamento? Ok. Todos podem, todos devem cantar, experimentar cantar sozinho, junto, num coral. Se quiserem montar um coral em algum lugar, me chama, a gente monta um coral. É sempre bom a gente estar cantando junto, porque você está ali motivado por alguém está sendo motivado por você. Você cresce junto com alguém. É uma motivação a mais cantar junto. Ó, eu vou fazer uma pergunta que você tem toda a liberdade para dizer não. Eu estou aqui ouvindo você falar assim, teria algo que você pudesse mostrar para a gente com uma música ou uma voz agora, que a gente pudesse ouvir você? Olha, eu estou meio rouca, não estou boa para cantar hoje. Porque eu acho tão né? É tão gostoso você falando que a gente vai tendo curiosidade. Né? Eu posso mandar para você vídeos da gente cantando, dos corais cantando. Que legal, que legal. Vai ser bem legal. Bom, então deixa a sua mensagem de final para todo mundo, que aí a gente já vai fechando. É muito gostoso, gente, conversar, conhecer esse mundo que para mim é novo, né? Mas é muito interessante, é muito envolvente, né? Isso. Pois é, eu acho que a mensagem é essa. Deixa a música envolver você, porque ela te acaricia, ela te acompanha em qualquer momento. Deixa ela ficar com você, deixa ela tocar para você, canta junto. Isso faz um bem danado para a saúde mental, física, emocional, para tudo. Que bom. Quer repetir sua rede social? Minha rede social é @Vânia Azevedo, no Instagram. Tá, e dos dois corais? O Cantaí é @grupo.vocal.cantaí. E do Horácio Ramazzini não tem ainda, tem dentro do Jade. Jade. Aí quem quiser conhecer pode procurar o Jade. E conhecer o Jade, e o Jade tem também no Instagram. Pode procurar ali. Gente, foi que delícia, passou tão rápido, né? É verdade. Foi gostoso a gente conhecer um pouquinho desse mundo, né? E saber que a gente tem aqui alguém com tanta capacidade, com tanta, né, competência para fazer, né, o outro ser feliz através do ouvir a voz e também desenvolver essas pessoas. Quero muito te agradecer, obrigada pela confiança de estar aqui contando a sua história para a gente. E eu tenho certeza
que algumas pessoas que possam estar do outro lado aí pensando, eu tenho, não tenho, sou capaz, não sou capaz, conversa um pouquinho com ela para, sabe, vir para esse mundo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser uma nova descoberta, né? Eu estou aprendendo, né, que eu falei, a cantar, para louvar para Deus, e a cada vez é um desafio enorme, mas é tão gostoso quando a gente consegue cantar um pedacinho desse tamanho. Parece, sim, né? É maravilhoso. Um prazer maravilhoso. Então, fala mais alguma coisa? Pode falar. Só quero te agradecer pela oportunidade de estar falando isso para outras pessoas. Vai que elas querem um pouquinho, né? Sentir um pouquinho disso, dessa alegria. E aí, para a gente poder, né? Ela não falou aqui, mas a gente pode assistir em algum lugar, acompanhando as redes sociais, para a gente saber onde ela vai estar, né, regendo, cantando, para a gente poder assistir. Tenho certeza que espero, sim, assistir você no Teatro Lemos Cunha, sim, com um grupo de coral maravilhoso lá para a gente se deliciar. Também espero. Gente, mais uma vez, obrigada por acompanhar a conversa com a Lani Menezes, né? Mais uma vez, lembro a vocês, compartilhe, né? Se não segue, segue Lani Menezes, Ilha Notícias, porque vai ter sempre isso, histórias maravilhosas, e tenho certeza que pode estar tocando o coração de alguém para sair também, como ela falou, de momentos também de depressão, momentos de tristeza, de solidão, né? Eu acho que o canto faz essa união. Sim. E a gente está aqui para isso também, para mostrar para vocês uma saída, mesmo quando a gente acha que não tem saída, mas tem. E a música é uma delas. Então, acompanha a gente aí. Tchau, obrigada. Obrigada a você. Adorei. Tchau, gente. Tchau.